E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Redimindo Profissões e hoje nós iremos falar sobre essa área do design. Então, assim, galera, se você olhar para qualquer lugar agora, você vai encontrar no mínimo uma coisa que foi desenvolvida por algum designer, seja uma estampa de camiseta, seja uma capa de livro, por exemplo, seja, cara, qualquer coisa, a nossa logo que está aqui no canto foi desenvolvida por um designer. Então, galera, se eu fosse você, não perderia tempo, já sentaria, pegaria uma caneta, um papel e anotaria tudo que vai sair dessa conversa, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Galera, lembrando vocês de algumas informações, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, eu quero te convidar a você baixar o nosso app, abrir a sua loja aí de aplicativos do seu celular e procurar Pão Diário Universitários e baixar o nosso aplicativo. Tem muito conteúdo irado, tanto aqui do Ministério, como também dos nossos parceiros, da BC2, dos Cristãos na Ciência, da YesRis, do The Bible Project, do Parábolas Geek, e a melhor parte vem agora, tudo de forma gratuita. Então, se eu fosse você, não perderia tempo e baixaria logo o nosso app. E também, se você ainda não nos segue no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades aqui no Ministério PDU. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, tenho 24 anos, sou membro da Alcance Curitiba, sou acadêmico de psicologia, já no último período, e fiz parte da rede universitária, do Dunamis Pockets, enfim. Mas eu estou aqui toda semana, como vocês já sabem, e eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber quem que é o nosso convidado da vez, e eu tenho a honra de ter aqui comigo o Fábio, que é um irmão do coração, que vai estar aqui falando um pouco sobre design. Fábio, seja muito bem-vindo, mano, é um prazer Obrigado, ter você mano. aqui conosco. Seja muito bem-vindo, cara, se apresenta aí pra gente. Vamos nessa. Fala, pessoal, tudo bem? Então, obrigado pelo convite, né? Primeiramente, Pão Diário é uma alegria, uma honra para mim. Eu sou o Fábio, né? Tenho 34 anos, também sou membro da Alcance Curitiba, sou casado, sou empreendedor também, sou líder de célula na casa, sou apaixonado pela palavra de Deus, né? Um amante do surf, do long, dos bons livros, do café, de jogos 2D também. Boa. E é isso aí. Top demais, mano. É um prazer imenso ter você aqui conosco, cara. E tenho certeza, mano, sério, você é um cara que me edifica muito, Obrigado. seja através da tua vida, tua conduta, mas principalmente através da tua profissão, cara. Você é um cara extremamente excelente, então eu precisava dizer isso publicamente para deixar registrado aqui. E, mano, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Meu mano, bora falar dessa área, então, chamada design, que a galera não tem muita noção do que um designer pode fazer. Eu queria começar te perguntando, mano, o que um designer faz ou também pode fazer? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que, primeiramente, é uma área maravilhosa, né, cara? Eu sou, como você falou, né, Joãozinho, eu sou apaixonado pela sua profissão e eu tenho uma convicção que foi Deus que deu todo o entendimento que eu tenho até hoje. Nada é meu, né? Eu glorifico ele a partir disso. Mas o design hoje tem várias esferas, né? A gente tem que pensar o design como um ecossistema, primeiramente como um resolutor de problemas. Né? Legal. Ele traz soluções. A partir da criatividade, de boas ideias, nós conseguimos trazer inovações para diversas áreas, né? Então, por exemplo, com certeza você já se deparou, e outras pessoas também, de um design interior, que tem um apartamento de 30 metros quadrados e os móveis são retráteis. Né? Então, eu faço com que o apartamento seja dois ambientes que eram para ser 70 metros quadrados no lugar de 30. Então, esse é um exemplo, né? Mas aí nós podemos transferir essa área do design para o design gráfico, para o design de moda, para o design de interiores, para o design digital, dentre outras milhões de esferas hoje que o design vem se tornando. E eu acredito muito no que eu tenho estudado até hoje, é uma das profissões mais valorizadas até o momento, né? E que o futuro dela é ser mais valorizado ainda. Por quê? Que massa. Porque o design em si, trazer criatividade é muito difícil. Né? Nós vivemos num mundo onde a cópia tem prevalecido, não a autenticidade. Então, quando nós temos um design autêntico, nós somos valorizados por inteiro, né? Nas diversas esferas que nós temos. Então, é isso aí, resumindo um pouquinho do design e trazendo uma síntese, é uma resolução de problema, né? A partir Muito de bom. ideias e de criatividade, nós resolvemos problemas. Muito massa, mano. E, cara, me conta um pouquinho da tua trajetória aí. Como que você chegou até a área do design, né? Como que você decidiu que deveria ir para essa área? Se houve alguma interferência divina aí no meio do processo? Conta aí pra gente.
Nossa, Joãozinho, essa parte é muito legal e é uma alegria que eu conto isso também, porque quando eu comecei a cursar design, né, eu tenho uma primeira formação ali basicamente em design gráfico e produto, depois eu fiz design digital, depois fiz fotografia. Caraca. Como que foi essa trajetória, né? Meus pais nunca tiveram muitas condições financeiras na época, e quando eu saí do ensino médio ali, a minha mãe logo me inscreveu no vestibular, né, para eu saber se eu tinha um futuro ou não, né? Não tinha essa intervenção de entendimento divino, mas eu vejo que Deus cuidou de todos os detalhes até hoje, né? Eu tenho uma plena convicção disso também. E como que foi essa minha trajetória, rapidamente? Quando minha mãe me inscreveu no vestibular, ela tinha escrito para ciência da computação e design, né? Só para eu testar o conhecimento, como eu seria e tal. E na época foi numa faculdade particular, né? Não federal, nada. E aí eu passei nas duas. E ciência da computação era R$ 550. Caraca, saudades, hein? E fazer design custava R$ 500. E a minha mãe me abordou e falou: filho, tá tudo bem para você fazer a de 500? Olha só, cara. Minha primeira opção era fazer ciência da computação pela programação de jogos, né? Aham. Cinema, alguma coisa assim, que era um primeiro amor que eu tinha ali, né, de profissão. Mas eu falei, mãe, tá tudo bem, né? O que você pode pagar, eu super top, eu aceito de coração, né? E, cara, foi aí que a minha linha foi indo, assim, ó. Mas Caraca. sem um primeiro entendimento, né? Eu comecei cursando, comecei a pegar uma paixão por aquilo. Eu sempre desenhei muito, né? Sempre Aham. ilustrei muito. E a minha mãe viu aquilo como uma fortaleza. E Caraca. ela se tornou, ela viu que o design era o que mais se aproximava. Então, desde ali, cara, eu vejo que Deus tem cuidando da minha profissão, né? Porque Caraca. hoje eu tenho o João que conhece um pouquinho mais do nosso trabalho, né? E depois, para quem quiser acompanhar o eDesign Studio, né? Que é o nosso estúdio de design, é muito nítido para mim o quanto nós glorificamos Deus a partir do nosso trabalho, né? Que Porque demais, mano. eu creio, cara, piamente que todas as coisas já existem, todas as coisas já foram criadas e nós somos mais pesquisadores do que descobridores, né? Então Deus já criou tudo. Então eu vejo muito isso no design hoje, cara. Cara, sensacional, mano. Eu sempre gosto de ressaltar isso aqui, porque é lindo quando a gente chega nessa pergunta aí em todos os episódios, porque cada trajetória foi de alguma forma diferente, sabe? Nunca, né, todas as histórias são iguais, tipo assim, eu escolhi, ou enfim, Deus desceu, me disse. Mas, cara, cada uma delas você vai vendo fragmentos de como o Senhor, desde lá atrás, foi guiando, né, essa pessoa para essa área. Então, mano, que top sua história, cara. Mesmo, edifica pra caramba, sério Que mesmo. legal, cara. E, mano, agora vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo já, que, na moral mesmo, você é um dos caras mais criativos que eu conheço. É tipo assim, Obrigado, mano. cara, você olha para uma parada assim, eu já fico pensando, cara, o que passa na cabeça do Fábio nesse momento? Tipo assim, o que ele tá pensando? Ele sabe que, cara, essa mente criativa, no meu caso, eu tenho uma mente mais lógica, né? Tipo, um lado do meu cérebro pendeu mais para esse lado lógico do que para o lado criativo. A gente sabe que, cara, eu sei que você enxerga muitas coisas de uma maneira diferente. E eu queria saber um pouco mais sobre o teu processo criativo. E eu queria saber, né, uma dúvida que talvez a galera que pensa em cursar design ou até mesmo está cursando, às vezes tem. Cara, você se esforça para que a criatividade, né, ela venha por causa da demanda que você tem de trabalho, ou você espera que ela venha de forma espontânea? Tipo assim, vou ficar aqui e esperar que ela venha para que daí eu, né, tipo, tenha um princípio e trabalhe em cima disso. Nossa, Joãozinho, muito, muito legal, né? Às vezes eu sempre. Essa pergunta que você trouxe, ela parece óbvia, certo? Mas eu me lembro muito de uma frase de Khalil Gibran, um pensador libanês, até mesmo, que ele fala assim: o óbvio nunca é visto até que alguém o manifeste com sabedoria. Muito bom. E eu vejo todo esse processo, primeiramente, com uma simplicidade. Né? E como que funciona toda essa trajetória do pensar criativo, né? Primeiro a gente precisa entender que é um músculo a ser exercitado, assim como nós vamos na academia, outras coisas que a gente exerce e vai tendo uma aptidão cada vez maior com isso, seja na tua profissão, na odonto, físio, independente disso, a gente começa a ter velocidade no que a gente faz com excelência. Legal. Né? E a criatividade não é diferente, cara. Porém, o que faz a gente hoje ter uma criatividade
é como você comentou no começo do podcast, é olhar com a lente dos céus, cara. Né? Como seria olhar o mundo com a lente de Deus? Então, como eu falei, se a gente pensar que todas as coisas já existem, como a gente pode descobri-las? Né? Como a gente pode pesquisar isso? Então, a questão ali que você trouxe, se é muito difícil ou não, varia de pessoa, né, cara? Como diz Freud, cada caso é um caso. Mas, como que a gente enxerga isso, cara? É muito difícil, Joãozinho. Tem dias que a gente fica num processo criativo por 30 dias, cara. Caraca. Falo isso como estúdio daí, né? Mas tem dias que nós temos a ideia no mesmo dia. Então, o que faz a gente aumentar a criatividade é o nível de repertório que a gente carrega. Legal. Nosso conhecimento da palavra, nosso conhecimento de mundo, ser um cidadão do mundo, né? Não ser fechado numa bolha somente Brasil, não ser fechado somente na bolha do design. Eu preciso entender um pouco como a música se comporta, como a medicina se comporta, como uma pessoa que trabalha com a mecânica se comporta, o cinema, a fotografia. Por quê? Porque esse repertório aumenta tanto a minha criatividade que faz com que eu não seja um olhar simplesmente linear. Por exemplo, às vezes, vou citar um exemplo que vai ficar mais fácil. Eu estou criando criando um naming para uma empresa e uma identidade visual para uma padaria. Mas eu não posso ser simplesmente linear de olhar somente para as coisas de uma padaria, porque às vezes a resposta está num olhar fotográfico. Caraca. Né? Então, o repertório nos ajuda muito. E aí, algo que a gente precisa pensar no meio criativo olha que legal isso, Joãozinho. Tem um designer muito legal chamado Fred Gelli. E ele observa muito a natureza, né? E nós, na partir da biomimética. E nós trouxemos esse conceito para dentro de nós hoje, e isso faz parte da minha formação como pessoa, que é olhar para a natureza. Então, por exemplo, quando nós vamos criar uma embalagem no estúdio, qual que foi a melhor embalagem que Deus criou? Quais são as embalagens que Deus criou? Então, por exemplo, nós olhamos uma banana. Olha o jeito que a banana é, cara. Né? Então, eu descasco, eu consumo aquele alimento e, ao mesmo tempo, aquela casca é cíclica. Né? Se ela cair na terra, a própria terra recicla ela, digamos assim. Sim. Né? Se nós olharmos para uma mãe, olha a gravidez, que embalagem é essa, cara, que carrega uma criança? Né? Se olharmos uma mexerica ali, a tangerina, que tem gomos, né? E pensar que antes de uma clube social surgir, ela já foi porcionada, né? Então, eu acredito muito nas respostas, né? Hoje, a empresa IBM, por exemplo, olha que legal, Joãozinho. Dentro da empresa hoje, IBM, né? Eles se comportam lá como uma iconografia de um olho, de uma abelha e de um M, né? Então, por exemplo, dentro do bi, da abelha, sempre houve um sinal de igual da abelhinha ali na bundinha dela, né? E eles usam isso hoje como ser uma empresa igualitária. Caraca. Então, são essas coisas que a gente precisa começar a entender, sabe? Os pequenos detalhes do design, onde ele mora, na autenticidade. O processo criativo, nós também, Joãozinho, nós nunca olhamos direto para coisas da internet. Então, nosso primeiro processo nunca é ir para o computador. A gente fica uma semana só no papel. Para a gente tirar realmente tudo aquilo que a gente tem na mente, cara. Né? Não é nada copiado, mas é tudo aquilo que eu carrego. Entende? E aí eu começo a ver se a minha criatividade ela está realmente em dia, né? Se eu consigo ter respostas por tudo aquilo que eu carrego, se eu ainda preciso ver coisas para me dar inspiração. Isso não é ruim, porém é mais fácil de eu cair numa cópia, né? Do meu cérebro ficar preguiçoso. Mas não menosprezando, faz parte do processo criativo, né? Não para limitar, mas para a gente realmente ver o que a gente carrega. Né? Então, mano, não sei se eu respondi 100%. Respondeu. E nisso eu quero linkar uma outra pergunta. Na verdade, é mais um ponto que eu quero levantar. Cara, é muito doido como, para os cristãos em geral, já é de extrema relevância nós prestarmos atenção naquilo que consumimos, né? Seja através de música, de filmes, de arte, de qualquer outra coisa, até mesmo de comida, né? A gente tem que prestar atenção em tudo que a gente consome.
E eu fiquei pensando, cara, ainda mais vocês que vão pegar a matéria-prima daquilo de alguma forma e, tipo, e transformar aquilo, redimir aquela matéria-prima, né, para se tornar algo para a glória de Deus. Então, mano, como que tu se sente nesse processo todo, né, de tipo, cara, eu preciso prestar atenção naquilo que eu tô consumindo? Como que geralmente você faz isso? Com certeza, Joãozinho, a resposta é sim. Nós temos, eu falo por mim, pelo estúdio, né, que a criatividade acaba influenciando, mas é uma ótica muito direcionada, né? Tem coisas também que eu evito consumir. Né? Por exemplo, hoje nós estamos com uma realidade de séries, filmes que acabam nos levando para outros lugares, né? Anticristão, digamos assim, Sim, né? sim. Então, tudo isso é uma ótica muito peculiar, o que eu atraio e o que eu renuncio, né? É um discernimento de informação daí. Isso em todo mundo, né, cara? Falando de tudo que eu consumo hoje, eu tenho um discernimento muito grande, o que vem e o que eu jogo fora, digamos assim, sabe? Sim, sim. Cara, é muito doido, porque eu tava pensando aqui, cara, beleza, pra gente, de forma geral, a gente consome e a gente vai reproduzir de alguma forma ou outra, mas de uma forma mais leve. Tipo assim, ficar, né, reproduzir algum comportamento que viu, ou enfim, Muito, tipo, muito. é um estilo musical que, tipo, deixa a gente mais agressivo, ou até mesmo mais sensual. Então, tipo, tudo isso vai Muito legal, depender cara. do que a gente está consumindo. Mas eu fiquei pensando no teu caso que você utiliza disso, do que você consome como matéria-prima, né? E, cara, isso é muito, muito louco. E para entrar já na nossa outra pergunta, falando ainda um pouco sobre esse processo criativo, eu sei que existe um livro que eu não lembro se você leu ou não, que é Roube como um Artista. Eu nunca li, mas eu peguei só o título dele para a gente conversar, porque eu sei que pelo título ele já passa a ideia de que justamente aquilo que você falou, né? Vocês não criam algo do zero, né? Tipo, do nada, né? Todas as coisas já foram criadas, você vai vendo assim, essa é uma referência, você vai assimilando, né? Tipo, um fragmento dessa referência e você utiliza disso na tua criação. Então, eu queria saber, mano, como que você como um filho de Deus, como que você se sente, né, criando a partir de toda a criação do Senhor? Muito, muito boa também, Joãozinho. Abrindo um parênteses rápido antes de Claro, por favor. responder ali, isso é algo muito legal que você trouxe, porque como eu me sinto, né, usufruindo na matéria-prima, algo muito legal que eu tenho como atitude junto com as pessoas que criam comigo, é que a gente sempre menciona o nome de Deus. Não importa se é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. Toda vez que nós vamos apresentar algo, nós mencionamos Jesus. E a gente Caraca. fala, pessoal, o que a gente vai apresentar para vocês não é nada de novo. Já foi criado, mas nós descobrimos e estamos apresentando para vocês. Né? Então, o que eu quero dizer é que o crédito nunca fica para nós. E ainda que aquelas pessoas não sejam cristãs, nós levamos Jesus nisso, tipo, no sentido da Muito bom. criatividade. Né? E passando por esse livro que você trouxe, Joãozinho, do Roube como um Artista, eu também não li. Mas na época eu estudei ele um pouquinho do Austin Kleon, alguma coisa assim, posso estar errado a pronúncia, mas ele fala sobre nós copiarmos artistas repetidamente, né? Até que a gente procure nós possamos encontrar a nossa própria criatividade a partir daquilo. Entendi. Né? Então eu vejo que ele disponibilizou uma ferramenta para chegar na criatividade. Pessoas que têm dificuldade para serem criativas, talvez esse seja um meio de iniciá-la. Mas algo que eu tomo por cuidado nesse ponto novamente, que a gente possa ter um discernimento até onde nós copiamos, para nós tenhamos um lugar de cautela para sermos autênticos. Né? Porque eu creio muito que nós temos um DNA de um Deus criativo e não de um Deus que precisa ser copiado, assim, entre outros, Sim, né? sim. Então, isso é muito legal. Então, eu sei que o livro retrata isso, Joãozinho, né? De copiar um artista até que nós possamos achar a nossa própria característica. E também ele fala algo no livro bem legal, que o pouco que eu estudei, que nós temos uma pessoa que nós nos inspiramos. Mas no ecossistema dessa pessoa tem outras pessoas que elas se inspiram. Então, que a gente não consuma de uma única fonte, mas consuma de várias fontes que essa pessoa consome.
Ou seja, eu vou aumentar a minha gama do repertório, Sim. fazendo com que a junção desse repertório, Joãozinho, me traga um repertório para mim. E aí eu posso ser criativo a partir daquilo, sabe? Muito bom. Eu sei que o livro retrata isso. E é uma... Cara, se a gente... Como a gente se sente partindo de toda a criação do Senhor? Eu me sinto sensacionalmente privilegiado, cara. Né? Porque isso, para mim, é uma alegria muito massa, Joãozinho, sério. Toda vez que a gente descobre alguma coisa assim, fala, cara, esse design sempre existiu. Isso é muito legal, cara, muito legal. Mas foi um processo muito árduo, né? Pense que eu sou designer hoje há 16 anos, né? E até eu chegar nesse ponto de autenticidade que hoje eu considero que é autêntico, partindo das coisas do Senhor, foi uma longa trajetória, né? Então, eu vejo também que a criatividade, só abrindo um ponto a mais aqui, João, claro, por favor, ela tem um lugar de frustração, né? Porque quando a gente não é criativo o suficiente, a gente acaba se frustrando. E aí me veio muito uma palavra do pastor Marciano do final de semana, que é fé para o meio. Né? Nós precisamos continuar a trajetória, mesmo que seja difícil. Mas uma hora o nosso cérebro é formado. E quando essa formação se torna visível, você colhe todos os frutos da frustração, sabe? Então isso é muito importante. Fé para o meio criativo também. Né? Não desista, cara. A criatividade é árdua, vai parecer às vezes que você não é criativo, que você não tem boas ideias, mas ninguém tem tudo de uma vez, é porcionado, né? Então, sim, eu acredito muito nisso. Muito bom, mano. Cara, eu acho que até isso que você falou das referências é algo muito interessante, né? Porque quando a gente para pensar, ninguém é o que é hoje, né? No resultado do, tipo assim, do nada, assim, né? Então, por exemplo, eu sou o João hoje porque li tais livros que me influenciaram. Eu sou o João hoje porque consumi tais materiais, filmes, músicas, ou enfim, durante toda a minha vida, que ajudaram a formar a minha personalidade, né? O que de fato quem eu sou hoje. Então, eu acho isso muito interessante e é muito bizarro, porque, por exemplo, eu gosto muito de ler. Então, se tem um autor que eu gosto, eu vou lá, leio quase tudo que esse cara escreveu, e aí eu faço exatamente isso que você falou. Eu vou consumindo dos caras que esse cara consumia. Então, para indo direto na fonte. E uma hora a gente vai esbarrar sempre no Senhor, né? Isso... Nossa, muito legal, Iãozinho. Isso é sensacional. E, mano, tem uma coisa que a gente sempre conversa aqui, que a gente sempre parte, né, dessa ideia da cosmovisão cristã, que é de uma perspectiva de criação, queda e redenção. Né? A gente sempre lembra que nós não iremos redimir todas as áreas da sociedade antes que Cristo volte, mas nós, como seres redimidos, podemos redimir um pouco que seja essa área, né, de influência que a gente tem do Senhor na sociedade. E, mano, após a queda, a gente sabe que todas as coisas foram contaminadas pelo pecado. E eu queria te perguntar, mano, como que o design ele foi corrompido pelo pecado? E se você pudesse citar exemplos de atitudes de profissionais, né, do design que cometem prejuízo para as pessoas, né, fazem um design que gere prejuízo, você poderia dar alguns exemplos para a gente aí, mano? Nossa, muito boa, Joãozinho, muito boa. E realmente, né, cara, todas as coisas foram corrompidas e essa consciência nos faz redimir o mínimo que seja. Então, por exemplo, na nossa profissão, cara, o que nós mais sofremos, João, nesse sentido, é a cópia. Né? Então, a falta da criatividade para alguns setores, empresas, levam a copiarem outras que deram certo. Então, esse é o caminho errado, cara. Né? Eu talvez a preguiça, a falta, o tempo, tudo aquilo vai corrompendo a empresa. E aí ela, por uma falta, às vezes, de enxergar o propósito, ela se corrompe em copiar alguém que deu certo. Então, isso é o que mais acontece para nós. E nós, hoje, eu falo por mim, pelo time criativo, nós temos trabalhos que nós criamos e algumas empresas copiaram, cara. Então, é muito difícil, sabe, Joãozinho? Aí a gente entra num processo que não é legal de alertar essa empresa, que essa criação tem direito autoral, e o que levou ela a chegar nesse resultado, tal, a gente questiona também. Entre outras coisas, né? Nós também temos hoje, por exemplo,
o que eu vejo muito na nossa profissão que é corrompido, Joãozinho? A pirataria, né? Como outras vertentes também. Então, por exemplo, designers que gastam boa parte da vida desenhando fontes, clicando em fotografias, desenhando ilustrações, e eles vendem, mas pessoas, através da internet hoje, que é possível hackear isso, baixar de forma ilegal e usar isso como se fosse legal para o trabalho, mas não é, cara. Está corrompido, você não pagou o direito autoral daquele uso. Né? Isso em diversas esferas do design. Então, é algo que a gente sofre. Você vender um trabalho, João, por exemplo, designers que vendem trabalhos, mas com software pirata, já está totalmente errado, cara. Né? Então, eu vejo que a nossa área, aonde ela mais sofre nessa esfera, é isso, cara. Corrompeu a questão da dignidade, da integridade, do entendimento que aquela pessoa tem que ser valorizada, que nos forneceu a ferramenta. Sim. Né? Então, essa é a esfera que mais nós sofremos, cara. Né? Então, por exemplo, grandes empresas, nós hoje conhecemos, né, Joãozinho? Grandes empresas têm contratação de designers, mas designers que não compram a fonte, né? Usam de forma ilegal para ter um bom trabalho numa plataforma, às vezes até mesmo premiado, mas está premiado de forma errada. Ou seja, João, eu vejo essa árvore de forma bela por fora, mas a raiz dela é apodrecida. Cara, e mais cedo ou mais tarde essa árvore vai quebrar. Porque ela não tem a raiz da integridade, do caráter, do designer, né, do criativo. E é fato, você pode crescer, o cara pode crescer, João, mas tenha certeza que uma hora esse fruto ele é colhido. E a gente colhe o que a gente semeia, né? Sim. Então eu tenho muita noção disso nessa natureza adâmica. Muita consciência na natureza adâmica. Cara, acho que isso que você falou, mano, na tua área especificamente, é muito doido quando a gente para pensar, porque é um lugar onde tem pouca honra, né? Porque, cara, quando você pirateia algo, quando você, né, copia algo, você tá olhando para aquela pessoa e falando assim, você não é digno de honra por você ter feito isso. Então, eu vou te copiar, eu vou trazer, sei lá, vou piratear para que eu utilize disso como meio de benefício próprio. Então, cara, é muito doido isso, porque isso fala da nossa cultura, né? E daí a gente vai para um lugar mais complicado ainda, que é a cultura. Então, é você olhar para uma logo, você olhar para uma embalagem, como você mesmo disse, você fala assim, caraca, tipo assim, olha o que esse cara fez, entende? Tipo, olha que mente brilhante que o cara teve, que processo criativo incrível. Tipo, cara, vou honrar esse cara. Não, tipo, como que eu posso honrar de alguma forma, seja comprando produto ou enfim, né? Quando eu sei que a galera tem meios de, tipo, vender pequenos designs, né? Tipo, seja uma fonte, seja uma imagem, até mesmo sites de fotografia que você compra fotografia. Cara, como que eu posso honrar esse cara? E a gente não tem essa cultura, né, mano? É muito triste quando a gente para pensar que é muito mais, às vezes, e cara, a gente sabe que é muito fácil copiar. É muito fácil você dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali numa foto, né? Isso que você falou do software também é a mesma coisa, né? Quantas pessoas até não estão nos assistindo aqui, né? Por um computador que tem um Windows falso. Verdade, cara. Né? E é muito triste quando a gente para pensar nisso, porque você está olhando para o criador daquilo e falando assim, cara, você não é digno de honra disso, né, cara? Então é muito triste. Mas, mano, gostei muito dos teus exemplos. E, mano, para a gente fechar, eu sei que você já falou bastante sobre isso de forma implícita aqui na nossa conversa, mas eu queria te perguntar, mano, assim como o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 10:31, ele diz assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Então é incrível como ele usa esses dois exemplos de coisas tão simples, mas que nós podemos fazer para a glória de Deus. E eu queria te perguntar, mano, como que um profissional do design, ele pode fazer da sua profissão um ato para a glória de Deus? Nossa, muito bom, Joãozinho. Isso é muito legal, né, de 1 Coríntios ali, porque não deixa nenhuma brecha, né, porque faça tudo para a glória de Deus. E acho que o primeiro ponto que nós temos que ter aqui é que nós nascemos para glorificar a Deus. Sim. Né, e algo que me vem muito à mente, primeiramente,
adore a Deus, não a criação, né? Nesse sentido. Então, o que é o ponto de partida nesse sentido para mim como designer hoje, né? Eu tenho essa consciência do talento que Deus me deu, né? Da criatividade, cara. E é algo que eu tenho muito em mente, Joãozinho, quando eu comecei a crescer em entendimento nessa área, foi multiplicar os talentos, né, cara? Não guardar nada para mim. Então, por exemplo, tudo que Deus derrama na minha vida e na vida do nosso escritório, a gente multiplica. Como que a gente multiplica isso, Joãozinho? Hoje a gente palestra em universidades, tudo gratuitamente. A gente cria eventos para chamar pessoas de diferentes áreas para participar dessas palestras, workshops. E é a maneira da gente glorificar Deus nesse sentido. A gente multiplica tudo que nós sabemos que Ele tem derramado em nós. Uau. E a gente não cobra, cara, né? A gente cobramos a última só porque cobraram o salão da gente, mas a gente viaja Brasil afora, Joãozinho, palestrando nas universidades gratuitamente, cara. A gente arca com os custos, tudo, para que as pessoas possam entender o design de uma outra ótica, né? De uma ótica não preguiçosa, de uma ótica que não basta executar, mas tem que saber o que você está fazendo, o propósito, o real propósito. E algo que sempre me veio à mente, Joãozinho, quando eu fui me tornar empreendedor, foi que o primeiro pilar que eu gostaria era de abençoar vidas, né? Amar uns aos outros como eu os amei. E a minha forma de amar também é gerar emprego, cara. Né? Eu vejo que tem muitas pessoas boas, Joãozinho, muitas pessoas boas e que merecem cargos melhores, posições melhores, ou até mesmo iniciar, né, como um estagiário que não tem oportunidade às vezes. Então, a nossa forma do design chegar nisso se a gente faz um bom design, Joãozinho, nós temos com que essa empresa frutifique. Então, por exemplo, nós criamos lá a marca do James Delivery, toda a identidade visual, todo o comportamento e tal. E essa empresa, Joãozinho, chegou a ter mais de 300 funcionários. Caraca. E nós fomos precursores disso. Né? Com certeza, tiveram os donos com a boa ideia de abrir o negócio, mas nós, com a criatividade que Deus nos deu, fez com que abençoasse outras vidas. Sim, mano. Né? Então, nós precisamos entender que nós somos o meio, não o fim. Né? E a Escola Conquer, por exemplo, que nós fizemos o branding da Escola Conquer, hoje tem mais de 700 funcionários. Caraca. Cara, a gente teve a oportunidade de fazer com que isso somasse na sociedade. Né? Então, a gente também teve a oportunidade de ser professor uma vez e a gente estudou, Joãozinho, que em 2019... Olha que legal isso, cara, por favor. Em 2019, Joãozinho, a gente estudou que surgiram 3 milhões de empresas no Brasil. 3 milhões de empresas. Isso fora 2020, 2021, 2022, algo que foi crescente. Mas a pergunta que eu me fazia, João, era a seguinte, cara, se 3 milhões de empresas surgiram, aonde elas estão? Se essas empresas surgiram para marcar ou surgiram por surgir. Quando você surge com um propósito, você tem um rio que corre. E eu entendo muitas empresas que surgem por necessidade. Faz parte, né? Às vezes a pessoa viu um meio naquilo de ganhar o ganha-pão e tal. Beleza. Mas nós, hoje, como uma empresa mais consolidada, algo que a gente sempre indaga mas qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar com isso para que a gente possa te ajudar a chegar a 100%? Ah, Fábio, a gente quer chegar Brasil, Estados Unidos, América Latina. Como a gente chega? Aí a gente pesquisa, a gente vê judicialmente se é possível, se o nome pode ser registrado. Por quê? Porque eu vejo que se essa empresa tem esse propósito de chegar longe, mais pessoas serão alcançadas também. Né? Então, o bom design gera isso, Joãozinho. Além dos empregos, uma marca ser relevante na sociedade. Por que ela surgiu? A Escola Conquer, por exemplo, né? Ela surge para quebrar um paradigma de ensino, para somar, né? Onde a universidade não chega, a Escola Conquer chega, né? Dando inteligência emocional, capacitando em oratória, capacitando em liderança, em gestão de pessoas. Isso é muito legal, João, porque são esferas que a sociedade, no seu senso comum, não chegaria. E olha que alegria nossa poder glorificar Deus com um bom trabalho e fazer com que a sociedade se capacite em soft skills, por exemplo, né? Sim. Então, dentre outros trabalhos que a gente já fez, por exemplo, a gente faz trabalhos voluntários,
Né? Então, por exemplo, a gente fez um trabalho para a ONU uns 2 anos atrás, que foi para somar na questão do coronavírus. Então, lá no nosso trabalho, por exemplo, né, como que a gente glorifica a Deus? Ajudando a ONU a disseminar cartazes para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas cuidarem de 6 a 90 anos, por exemplo. Né? Então, tudo isso a gente vai ajudando a esfera. O Museu da Casa Brasileira, a gente ajuda com que o nosso Brasil seja valorizado no que ele tem que ser valorizado. Então, são várias esferas, sabe? Mas tudo isso, Joãozinho, eu acho que é a consciência. Né? Então, a minha oração todos os dias é, Senhor, que não seja nada aqui para a gente ter se vangloriar, né? Mas glorificar o teu nome nesse trabalho, seja num concurso, seja em empregar pessoas, seja em multiplicar os talentos que o Senhor tem nos dado. Então, é um pouquinho do nosso design, assim, Joãozinho. Cara, sensacional, mano. Sensacional. Eu só queria citar uma parada que eu, como um consumidor de criatividade e de designs, né, de designs, enfim, assim, né, tudo que a gente olha e consome, de alguma forma tem um designer por trás. Eu acho que também uma das formas que o design ele contribui, glorifica a Deus, é fazendo algo belo. Muito bom, sabe? cara. Sabe, a gente já tá tão cansado, né, mano, de, né, ver logotipos feias, de ver fotos feias, né? Falando, abrir para a criatividade geral, né? Fotos feias, cara. Filmes feios, séries feias. E claro, a gente não tá aqui para discutir o que é belo e o que é feio, né? Senão a gente iria ficar mais umas 2 horas conversando, né? No sentido filosófico da coisa. Mas trazendo para esse lado só do que é prazeroso de enxergar, né? Que você bate o olho e fala assim, muito bom, João. Cara, isso revela a Deus, isso revela a mente do Senhor, sabe? Tipo, cara, isso é sensacional, mano. Então, eu vou dizer aqui amplamente, obrigado, mano, pelo seu sim ao Senhor, por estar contribuindo tanto, cara, porque é uma forma também, cara, claro que você vai tocando as pessoas através do evangelho, nas reuniões, nos briefings, né, de cada lançamento, enfim, mas também, cara, mostrando algo que é belo. Eu acho que isso é um rompimento na sociedade quando você fala assim, cara, eu preciso fazer isso de uma forma excelente, preciso fazer algo belo. Então, mano, muito obrigado, cara, de coração. E obrigado também, mano, por ter topado participar. Foi uma honra poder te ouvir aqui e conhecer um pouco mais da tua história. Tenho certeza que o pessoal está sendo muito edificado através disso. Que legal, mano. A honra é toda minha, Joãozinho, de verdade, cara, né? Ainda que seja um pouco tempo, eu sempre penso da seguinte forma, né? Aonde a gente vai hoje levando Jesus, o evangelho, através das nossas vidas, do nosso trabalho, eu sempre penso assim, talvez essa pessoa não absorva o 100%. Mas, Joãozinho, se ela absorver 5%, eu estou muito feliz. Mas 5% aplicáveis, né? A gente precisa aplicar o que a gente aprende. Então, é isso que faz com que a gente vá somando em maturidade, crescimento e nos fortalecendo tanto também, sabe? Entendendo tudo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Só para fechar, eu lembro de uma coisa muito legal no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E automaticamente eu levo isso para todas as profissões, para onde a gente vai levar o trabalho, que uma das pessoas ali, ele não me lembro se era um pastor ou um membro da igreja, ele comentou assim, faz 20 anos que eu estou aqui, mas por falta de entendimento, faz 20 anos que eu faço a mesma coisa. Então, por isso dos 5%, se nós absorvermos 1%, 2%, 5% de tudo que nós consumimos em discernimento e aplicarmos, cara, o grau de maturidade é muito grande, né? O pastor Rubem Penha falou esses dias na Alcance, né? Ele fez uma somatória dos cultos de domingo, e se nós somarmos todos os poucos entendimentos do culto de domingo no decorrer de um ano, uma década, cara, a gente cresce muito em estatura, graça e maturidade, né? Então, esse entendimento é muito importante no design também, né? Eu falo isso porque tem surgido muito designer, João. Mas eu queria deixar assim que o designer que ouvi esse podcast com a gente, ele surja para marcar uma geração, não para ser mais um na sociedade, não menosprezando ele, logicamente. Claro. Tá? Mas que a gente seja relevante no que a gente faz, que seja uma cultura de excelência, como o pastor Marciano prega na Alcance também, sabe?
E só para fechar mesmo agora, e quantas vezes eu falo isso, por quê, pessoal? Porque quantas vezes eu fiz projetos que já estavam prontos, com inúmeras páginas, e eu tinha que entregar em 2 dias, talvez, e eu pensava que não estava bom o suficiente. E eu jogava tudo no lixo e começava do zero. Porque eu pensava assim, Jesus não entregaria isso. Né? Diante de tudo que a pessoa tem entregue, do coração dela, do dinheiro dela, eu acho que eu posso entregar mais. E aí era uma consciência de resgate, e eu falava, pessoal, vamos começar do zero para fazer a coisa de maneira certa, honesta, íntegra, tem que estar bom mesmo, pessoal. E aí por diante, né? Mas é isso, Joãozinho, eu te agradeço imensamente pela oportunidade, cara. Quem quiser entrar em contato, eu também sou super disponível. A gente ajuda pessoas também que têm dúvidas no design, então, sem custo, a gente marca um café, a gente ajuda mesmo, eu falo por mim, pelo meu sócio, né, a chegar num lugar maior de design, de criatividade. Então, depois, Joãozinho, não sei se tem como deixar na plataforma o nosso Instagram ali. E é isso, pessoal. Quem quiser ajuda, conselho, trocar uma ideia mesmo, a gente está super aberto. Sensacional, meu mano. Muito, muito, muito obrigado por ter topado participar. E, cara, com certeza nosso papo abençoou e edificou a vida de muita gente que está nos ouvindo. Mano. E, galera, você que está nos ouvindo, quero te agradecer pela sua audiência, por você ter ficado conosco até agora, até o final. Que Deus abençoe você e até o próximo Redimindo Profissões. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal.